Como fazer uma planilha de controle financeiro aqui no Excel? Passo a passo, do zero, a gente vai aprender 100% do funcionamento e como que faz aqui essa planilha. A gente vai ver literalmente do zero. Então, basicamente, a planilha é feita de duas partes. A primeira com resumo e a segunda com controle de entradas e saídas, onde a gente consegue fazer o registro e ter também todo o histórico das entradas e saídas de dinheiro. A planilha ela é bem completa, dá para a gente fazer bastante análise e ter aí uma noção muito boa do que está acontecendo, nosso dinheiro, seja da sua empresa ou o seu dinheiro aí pessoal, né, do seu controle pessoal. Veja que a planilha aqui no resumo ela é totalmente dinâmica e interativa. Você pode atualizar os valores. Então a gente já começa aqui podendo visualizar receitas e despesas por ano e por mês. Veja que eu tenho a opção de preencher ano e mês. A gente vai fazer isso daqui do zero, passo a passo, e você vai aprender o funcionamento da planilha. Eu posso alterar aqui o ano, para o ano que eu quiser, apertar o Enter, ó, e tudo já atualiza. Não retornou nada para mim, porque na minha planilha não tem nada de 2023, só tem aqui de 2024. Enter. Aí veja que tudo já foi atualizado para mim de modo automático, beleza? Posso também alterar o ano. Então, ao invés de usar fevereiro, eu posso colocar janeiro. Enter. Aí tudo já atualiza, inclusive o gráfico também é atualizado e todas as outras informações. Por exemplo, janeiro, fevereiro, março, abril. Então é legal que você consegue ter aí uma visualização bem detalhada da sua planilha. Agora aqui embaixo, ó, a gente também consegue ter uma visualização ainda mais detalhada. Porém, ao invés da gente visualizar, por exemplo, receitas de forma bem específica, principal, extra, outros, e as despesas também, como casa, lazer, carro, enfim, aqui a gente tem uma visão talvez mais geral, receita e despesa, porém distribuída em cada um dos meses do ano, janeiro, fevereiro, março. Isso daqui você pode usar para sempre, porque é só você alterar o ano aqui em cima, 2024, 25, 26, e a planilha vai sendo atualizada para você. Olha só, 2025 não retornou nada, porque de fato eu ainda não tenho nada referente a 2025 aqui no meu controle. Mas, à medida que eu for incluindo, já vai aparecendo para mim. Deixa eu voltar aqui para 2024, ó, apertar o Enter, e aí veja que tudo já é atualizado para mim de modo automático, beleza? Então, realmente é uma planilha bem automática e funcional. E aqui no controle a gente tem data, mês, ano, receita, que pode ser receita ou despesa, né, no tipo. Categoria a gente escolhe aqui de modo bem dinâmico, coloca uma descrição e um valor. E o valor, se ele for negativo, ele já fica de vermelho. Se for positivo, ele já fica de verde para você. Beleza? Então vamos agora aprender na prática, passo a passo, como é que a gente pode fazer essa planilha aqui no Excel do zero. Vamos lá. Como a nossa planilha vai ser composta de duas partes, já vamos começar aqui pela primeira parte, que é o seguinte, vai ser o resumo. Então aqui embaixo, ó, já deixa eu clicar com o botão direito em cima da planilha, renomear, e eu vou escrever resumo. Você pode colocar o nome que você quiser, tudo bem? Aqui agora na primeira célula, eu também vou escrever resumo, porque fica algo mais visual para a gente identificar em qual planilha que a gente está. Aí deixa eu clicar aqui nessa célula A1, página inicial, e aumentar aqui o tamanho da fonte para 16, por exemplo, e colocar em negrito. Aí fica mais fácil ainda de visualizar. A coluna A, eu vou estar clicando aqui na divisão da coluna A com a B, e eu vou estar arrastando para a esquerda. Olha só, clico, seguro e arrasto para a esquerda. Veja que ali em cima aparece a largura, eu vou deixar mais ou menos em 2, que eu acho que fica interessante dessa forma. E aí eu já vou começar aqui escrevendo o seguinte, ó, ano. Aí aqui a gente vai colocar um ano, por exemplo, que a gente quer analisar, 2024, por exemplo. E aqui na parte de baixo vai ser o mês. E aqui a gente vai colocar o mês, né? Pode ser janeiro, fevereiro, enfim. Mas calma aí que a gente não vai precisar ficar escrevendo isso de forma manual toda hora, não. Eu vou fazer aqui uma automatização, uma listinha. Só de você clicar, você já consegue selecionar aqui todos os meses do ano, beleza? Mas por enquanto vamos deixar assim. Aí aqui logo abaixo eu já vou escrever o seguinte, ó, por exemplo, receitas. E vou colocar todas as receitas que eu tenho. Como por exemplo, eu posso até colocar assim, salário, enfim. Mas eu vou colocar de uma outra maneira. Por exemplo, receita principal. Aí tem aqui, por exemplo, uma receita extra, que às vezes tem algum bônus ou alguma coisa assim. E aqui outros, que às vezes é um serviço paralelo que você faz ou algo do tipo. Você escreve aí outros. Então, basicamente, aqui são as receitas que eu tenho. Mas aí você pode organizar da forma que você achar melhor, tudo bem? Colocar os nomes também. E aí, na última linha, eu já vou escrever aqui, ó, total. Enter. Agora, aqui, ó, vou selecionar receitas e a célula do lado, página inicial, e vou clicar aqui para mesclar essas duas células. E aí a gente consegue criar uma célula um pouquinho maior que toma conta aqui, ó, de todas as nossas receitas. Agora aqui do lado direito, ao invés da gente digitar o valor de forma manual, não, isso aqui vai ser automático. Então, dependendo do ano e do mês que a gente colocar, tanto a receita principal, extra, outros e o total já vai ser calculado de modo automático para a gente. Beleza? A gente vai utilizar a função chamada de soma CES aqui no Excel. Daqui a pouquinho a gente faz também. Mas, por enquanto, deixa eu fazer o seguinte. Esse 1000 que eu coloquei aqui, eu vou clicar e arrastar para todo mundo. Só para a gente saber que a gente vai utilizar aqui moeda, né? E outra coisa, página inicial,
E aí eu já clico aqui, ó, formatar como moeda, que já fica mais organizado, ó, a forma mais correta. Posso aproveitar essas receitas aqui que eu fiz, ó, seleciono todo mundo, Ctrl C, e aqui do lado eu clico, Ctrl V. Pronto. Só que aqui, ao invés de receitas, eu vou escrever despesas. Beleza. Essa coluna aqui do meio, vamos deixar assim por enquanto. Daqui a pouco a gente ajusta, né? Eu já posso fazer aumentar a coluna F, ó. Então eu clico na divisão da F com a G, arrasto para a direita, coluna E também. E aqui nas minhas despesas vai ser algo um pouquinho maior. Vou ter, por exemplo, as categorias que eu vou colocar aqui. Tudo bem que às vezes a sua categoria pode ser diferente da minha, mas eu vou organizar minhas despesas. Tudo bem que despesa pode ser despesa fixa e despesa variável, mas eu ainda vou abrir um pouquinho mais. Então eu vou colocar, por exemplo, despesas com casa, despesas com lazer, carro, seguro, pet, por exemplo, e aqui o total. Beleza, deixa eu deixar igual para todo mundo, ó. Só por enquanto, daqui a pouco a gente ajusta todas as fórmulas, beleza? Vai ser mais fácil fazer desse jeito. Agora aqui pode ser, por exemplo, na célula, na linha 15, eu vou escrever ano e na parte de baixo, mês. Ou ainda, eu vou deixar só ano aqui. Na verdade, não vai precisar colocar um mês. Aí já aqui na próxima linha, eu vou colocar o seguinte aqui, ó. Pode ser mês, e aí os meses a gente vai ter de janeiro, fevereiro, até dezembro. Mas para que a gente não precise ficar escrevendo mês a mês, que vai demorar muito fazer isso, clica aí no mês de janeiro que você escreveu, pode ser de forma abreviada mesmo, Jan. Não precisa escrever janeiro de forma completa. Aí você vai clicar aqui no cantinho da célula e arrastar para o lado direito, beleza? Então, ó, clica, segura e arrasta para o lado direito, até você ver aparecendo aqui, ó, o dezembro. Aí você solta e pronto, ó. Opa, o meu até passou um, na verdade, ó. Pronto, até dezembro. Chique. Na verdade, esse mês aqui, eu posso até estar deletando, porque eu não vou estar utilizando. E aí, nessas primeiras colunas, eu vou querer ter um resumo geral de tudo que eu tive de receita, tudo que eu tive de despesa, e qual que é o meu saldo, que basicamente é a diferença de um para o outro, e o balanço. O balanço é o quanto que está crescendo, ou diminuindo, né, da conta. Então, por exemplo, se o saldo sempre for positivo, o que vai acontecer com o balanço? Ele vai crescendo, porque a conta nossa está crescendo. A gente está ganhando mais dinheiro do que está gastando. Então, essa é a ideia de ter o balanço aqui também. Saldo e balanço. Aqui também vai ser tudo fórmula, beleza? Para que a gente possa fazer essas fórmulas, a gente vai utilizar a soma C. E a gente vai utilizar como critério 3 coisas aqui. A primeira vai ser aí o ano, a segunda o mês e a terceira, na verdade, na terceira pode ser receitas aqui, ó. Então, 3 critérios. A gente tem que retornar, por exemplo, nesse exemplo aqui, né? Tudo que é receita do mês de janeiro, ó, mas receita do mês de janeiro de 2024. Então, 3 critérios, beleza? E aí, por exemplo, aqui, se eu quiser saber qual que é a despesa do mês de abril, vai ter esse valor aqui. Eu também vou ter 3 critérios. Abril, despesa de 2024. Porque sempre que eu mudar, por exemplo, aqui o ano, vai ser tudo atualizado para mim de modo automático. Bom, a parte estrutural, assim, digamos, da planilha, dessa primeira parte, meio que finalizou. E que dá para a gente fazer a segunda parte, e depois a gente volta aqui completando com as fórmulas e ajustando o layout. Só que antes, já deixa eu fazer o seguinte. Vou colocar R$1.000 aqui para todo mundo, só que para que a gente já tenha mais ou menos uma noção do que vai acontecer. Ó, Ctrl C, seleciono todo mundo, Ctrl V. Beleza? Outra coisa, página inicial, posso colocar todo mundo aqui com a formatação de moeda. E para não ficar muito grande, eu posso clicar aqui, ó, para diminuir as casas decimais. Beleza. Agora deixa eu fazer o seguinte, selecionar desde a coluna C até aqui a coluna N, por exemplo. Aí eu dou 2 cliques, ó, 1, 2, na divisão de uma coluna com a outra. E dessa forma a gente consegue ajustar tudo bonitinho do mesmo tamanho. Chique? Agora vamos fazer o seguinte, clicar aqui, ó, nova planilha, botão direito, renomear. E aqui a gente vai ter o nosso fluxo de caixa, basicamente, onde a gente vai poder fazer o registro aí de tudo que está entrando e tudo que está saindo da nossa conta, beleza? Ah, e algo muito importante. Clica aqui em cima para salvar a sua planilha e não vai esquecer, porque vai que você não salva e depois perde tudo, né? Então, salva a sua planilha, é bem importante. Aqui, na verdade, ao invés de usar fluxo de caixa, botão direito, renomear, eu vou colocar aqui controle. Eu acho que fica melhor dessa forma, pensei direito. Agora deixa eu voltar aqui para o resumo. Vou clicar aqui nessa célula onde eu escrevi resumo, Ctrl C, volto na planilha controle, Ctrl V aqui. Porque a gente já tem a formatação, é mais fácil, né? Controle, pronto, já está pronto. Deixa eu diminuir essa coluna A, igual a gente fez anteriormente. Pode ser aqui, ó, mais ou menos, ó. Tamanho 2, opa, aí, pronto. E aqui eu já vou começar a inserir no seguinte, ó. Na linha 3, coluna B, data. E aí eu vou escrever, ó, mês, ano. Essas 2 colunas aqui vai ser automático. Mas elas são muito importantes para que a gente consiga utilizar e fazer o nosso resumo
deixar tudo automático. Essas duas colunas aqui são muito importantes por causa disso. E depois do ano, a gente pode colocar, por exemplo, receita ou despesa, pode colocar assim, tipo. Vai ser automático também, a gente vai ver como é que vai fazer. Categoria. Aqui na categoria vai ser uma listinha. O que eu tenho de categoria, por exemplo? A gente vai poder ter dentro da nossa lista tudo que a gente registrou anteriormente, por exemplo. Pode ser casa, despesa com ou ganho, salário, principal, renda extra, enfim. Então são as categorias que a gente colocou anteriormente. E agora aqui do lado eu vou colocar o seguinte, ó. Descrição, valor, observação, caso seja necessário, né? Às vezes precisa. Agora deixa eu selecionar a coluna I até a coluna B, ou coluna B até a coluna I, e vou aumentar bastante aqui, para que a gente consiga visualizar todo mundo. Agora já vamos começar a fazer o preenchimento, só para a gente já ver como é que vai funcionar a nossa planilha. Então aqui na data eu vou colocar, por exemplo, 1/1/2024. Vou clicar e segurar e arrastar para baixo isso daqui, fingindo de conta aí que realmente eu estou preenchendo já toda a planilha. Tudo bem que à medida que você for preenchendo a sua planilha, você vai vendo que ela vai ficando com mais informações, obviamente. E aí o seu resumo também vai ficando mais recheado. Então aqui eu puxei até o mês 5, mas é interessante você ir fazendo à medida que você for de fato tendo aí essas entradas e saídas, né? Até para ficar tudo certinho na sua planilha. Agora aqui no mês, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Eu preciso, através dessa data aqui, extrair o mês. Janeiro, fevereiro, março e aí. E depois aqui extrair o ano. Para isso eu vou usar uma função chamada de texto igual texto. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão. Eu dou 2 cliques aqui para selecionar. 1, 2, pronto. O valor que eu vou utilizar é esse valor aqui do lado. Ponto e vírgula. E o que eu quero extrair aqui é o mês. Então, abre aspas, MMM. 3 vezes. Fecho aspas, fecho parênteses. Enter. Chique. Agora eu posso dar 2 cliques aqui, ó. 1, 2, para arrastar essa função até o final da minha planilha. E não precisa se preocupar, porque sempre que você inserir uma nova linha, colocar uma nova informação, essa função já vai ser puxada para você de modo automático. E a gente vai ver como que faz isso. Aqui no ano é a mesma coisa. Igual, texto, 2 cliques, 1, 2, o valor, a data, ponto e vírgula, e agora o formato, abre aspas, eu vou utilizar 3 vezes a letra A, ao invés de utilizar a letra M. Fecho aspas, fecho parênteses, Enter. Dou 2 cliques aqui para baixo também, ó. 1, 2. Chique. Agora no tipo, o que a gente vai ter aqui? No tipo, ou vai ser receita, ou vai ser despesa. Mas para que a gente não precise ficar escrevendo isso daqui de forma manual, vamos fazer algo mais simples. Então digamos o seguinte, que você teve uma despesa. O que é uma despesa? Quando sai dinheiro da nossa conta, certo? Aí aqui no valor, você já pode fazer isso. Então você pode fazer o seguinte, ó. Aqui na despesa vai ser, por exemplo, menos R$100, porque saiu dinheiro da conta. E aqui, depois, por exemplo, se for uma entrada, você pode colocar R$100, não precisa colocar o símbolo de menos, tudo bem? Mas aí tem o seguinte, né? E se eu esquecer de colocar esse sinal de menos e tudo mais? Então, pera aí que você não vai esquecer. Vamos fazer isso aqui de modo visual. O que eu quero dizer com isso? O seguinte, ó. Deixa eu selecionar aqui, por exemplo, esses 2 valores que a gente selecionou primeiro. Ou, no meu caso, você vai fazer o seguinte, ó. Como eu preenchi várias linhas, clica e seleciona até o final da última linha que você preencheu. Aqui no meu caso eu preenchi bastante, então vou ter que selecionar bastante linhas, ó, até aqui. Mas só da coluna referente aí ao valor, beleza? E agora eu vou clicar aqui, ó, página inicial, formatação condicional, e vou escolher aqui, ó, regras de realce das células é menor do que. Cliquei, e olha só, tudo que for menor do que 0, eu quero pintar de vermelho. Então aqui, ó, ok. E aí você não vai esquecer nunca, porque se ficou de vermelho é porque está certo. E agora vamos fazer a mesma coisa para tudo que é maior ou igual a 0. Beleza? E aí a gente faz de verde. Porque sempre que for um valor que saiu, ele fica vermelho. E um valor que entrou fica verde. Então deixa eu selecionar aqui todo mundo. Na verdade, eu acredito que pode ser que não exista um valor com 0, né? Porque talvez não faça sentido, pelo menos eu pensando agora, um valor com 0, né? Eu tive uma entrada de R$0, tive uma saída de R$0. Talvez nem seja necessário registrar essa entrada ou saída, né? Então, página inicial, formatação condicional, regras de realce é maior do que. E aqui eu vou colocar, ó,
é maior do que zero e eu vou preencher de verde. Ok, pronto, ó, ó que chique. Agora, toda vez que eu tiver uma receita, ou seja, uma entrada, é só eu colocar um valor positivo. Se eu colocar um valor menos e o valor, por exemplo, tive uma saída de R$300, ele já vai ficar de vermelho para mim. E aí é até fácil você lembrar se você colocou o menos ou não, né? Você já vai lembrar na hora. Se ficou verde, opa, estou preenchendo uma receita, uma despesa, e ficou verde, então peraí, deixa eu corrigir. Pronto, aí você lembrou que você não colocou o menos, tudo bem? Então aqui no valor a gente finalizou. O que dá para a gente fazer é colocar todos aqui em formatação de moeda, beleza? Então você pode selecionar todo mundo também, de novo, ó. E aí você vai colocar todo mundo com a formatação de moeda. Página inicial, e aí eu vou clicar aqui na moeda. Beleza? Aí, chique. Agora aqui no tipo, eu quero falar o seguinte, receita, e aqui no caso é despesa. Eu quero que o Excel saiba, toda vez que for negativo, ele já escreve para mim despesa. E se não for, escreve receita. Como é que dá para fazer isso? Função C. Então a função C consegue automatizar para mim esse processo lógico. Olha que interessante. Igual C. 2 cliques para selecionar. 1, 2. Se este valor aqui, ó, ele for menor do que zero, então veja aqui o símbolo que eu usei, ó, menor, beleza? Menor do que zero. O que isso significa se o valor for menor que zero? É que é uma despesa, correto? Então, ponto e vírgula, eu vou escrever aqui, abre aspas, despesa e fecha aspas. Beleza, ponto e vírgula. Caso não seja menor que zero, só pode ser o quê? Receita, uma entrada de valor, porque uma entrada é maior do que zero, né? Se fosse menor, seria uma saída. Então, vou escrever entre aspas, receita. Estou fazendo entre aspas porque precisa colocar entre aspas a palavra aqui dentro da função C. Beleza? Então, vamos lá. Pronto. Enter. E olha só, agora o Excel já está identificando para mim. Se eu mudar aqui para menos 50 ao invés de 50, perceba que aqui já muda para despesas. Agora eu posso clicar aqui, dar 2 cliques aqui na célula para ter certeza que todas as linhas, ó, 1, 2, contêm a mesma fórmula, a mesma função. E sempre que for vazio o valor, ele vai registrar como receita. Por quê? Porque o vazio o Excel entende como sendo zero. Ah, mas aí não vai dar errado, não vai ter problema? Na verdade não, porque pensa comigo. Se a gente for fazer algum cálculo e somar isso daqui, não faz diferença, né? Porque não tem nada. Se eu for somar um monte de zero, vai dar zero. Então não vai fazer sentido, né? Não tem problema. E outra coisa, não faz sentido também a gente deixar o valor vazio. Aqui no meu caso tem um monte de função, porque eu já preenchi aqui um monte de data. Mas no seu caso, aí, no seu dia a dia, talvez não aconteça isso, porque você vai preencher na planilha à medida que você vai usando, não é mesmo? Agora, na categoria, como é que a gente pode fazer? Eu gostaria de, na categoria, poder retornar tudo isso aqui que eu estou utilizando. Por exemplo, casa, lazer, carro, seguro, pet e assim por diante, além dessas receitas que eu tenho aqui. Então, deixa eu voltar aqui no controle. Aqui na categoria eu vou clicar assim, ó, dados, beleza? Então, dados. Vou clicar aqui, ó, validação de dados. E vou trocar qualquer valor para lista. E aqui na lista a gente vai definir tudo que a gente vai poder colocar ou não, beleza? Então aqui, por exemplo, eu vou começar com a listinha que a gente vai colocar. Então pode ser, por exemplo, principal, que seria aí o nosso salário, né? Ponto e vírgula. Mas esse nome aqui, você tem que colocar o mesmo nome que você colocou anteriormente. Não é para colocar igual ao meu. Se você está fazendo exatamente igual eu estou fazendo, aí sim copia aqui. Mas você não precisa colocar igual, beleza? Você tem que colocar igual o que você fez na sua planilha. O que você fez lá na planilha anterior. Tudo bem? Então, eu estou seguindo aqui o que eu fiz. Principal, extra, ponto e vírgula, outros. Eu sei que isso daqui são as categorias que eu coloquei lá. E agora, as outras categorias já entram despesas, que pode ser casa, lazer, carro, seguro e pet. Pronto, vou clicar aqui no OK. E olha só, se eu clicar aqui agora, eu já tenho a listinha para mim. E ao invés de eu precisar ficar digitando a categoria, as categorias relacionadas ao que eu tenho aqui, seja principal ou aqui as despesas, né, receitas ou despesas, ao invés de eu ficar digitando, eu já tenho aqui a caixinha. Agora, para descer para todo mundo, é só dar 2 cliques aqui, ó, 1, 2. Ou ainda, não está funcionando descer, então peraí, deixa eu clicar, segurar e arrastar para baixo. Rapidinho a gente faz, aí pronto. Beleza, agora todas as linhas já estão com essas caixinhas aqui. Agora vamos ver o que está faltando para a gente fazer aqui. Bom, basicamente é isso, tá, pessoal? Então, já foi tudo que era fórmula, que era função, já foi. O que a gente pode fazer aqui agora é o seguinte, descrição. Você vai colocar uma descrição, por exemplo. Eu sei que aqui outros é uma receita, né? Então, foi aqui, por exemplo, serviço feito, sei lá o que, entendeu? Você pode colocar aí uma descrição.
Aqui o valor, você coloca o valor correto. E uma observação, caso seja importante para você. Às vezes você precisa descrever alguma coisa do serviço que você fez ou deixou de fazer. O que eu vou fazer agora, pessoal, é o seguinte. Para que esse vídeo fique o mais completo possível, eu já vou preencher a minha planilha aqui, simulando como se eu já tivesse preenchido desde o mês 1 de janeiro até o mês 5. Como se eu realmente já estivesse usando a planilha. Só vou terminar de preencher aqui essas colunas aqui. E aí eu já volto para a gente finalizar a planilha. Pronto, finalizei aqui de fazer o preenchimento da planilha. E agora a gente precisa transformar isso aqui em tabela. Veja que em alguns casos eu preenchi aqui uma descrição, né? Por exemplo, pagamento de salário, horas extras, aluguel, comida, veterinário, enfim. E a observação eu não coloquei. Pode ser que às vezes algum dia eu precise usar, pode ser que não, mas é interessante deixar aqui para a gente ter o histórico, né? Ter algo mais assertivo, digamos assim. Agora deixa eu fazer o seguinte, selecionar ó, tudo que eu coloquei aqui, clica, segura e arrasta até o final, beleza. Agora eu vou clicar aqui, ó, inserir tabela. Só dá uma verificada se essa opção aqui está marcada, minha tabela tem cabeçalhos, deixa marcado, né? E clica aí no OK. Pronto. Aí veja que o Excel já transformou isso aqui numa tabela. Por que é interessante a gente ter uma tabela? Porque sempre que, olha só, estamos aqui uma tabela, caso você queira mudar de cor, dá para mudar, eu já vou te mostrar. Lá no final, digamos que eu precise adicionar uma nova linha. Então aqui, por exemplo, ó, uma nova data. E vou apertar o Enter. Olha o que vai acontecer. Veja que tudo já foi colocado para mim de modo automático. A linha azul, ou seja, a formatação, já puxou aqui as fórmulas que eu estou usando. Aqui a caixinha já está aparecendo para mim também, ó, olha só que legal. Tudo certinho, se eu colocar aqui um valor, e já está com a formatação correta também, verde ou vermelho. Beleza? Então por isso que é importante a gente sempre deixar como tabela. E se você quiser adicionar uma informação, é só você começar a inserir na última linha e apertar o Enter, igual eu fiz aqui. E para excluir alguma informação, você pode clicar na linha, então aqui ó, linha 156, clicou na linha inteira, botão direito, excluir. Pronto, aí você excluiu a linha da tabela sem bagunçar nada. Não bagunçou fórmula, não bagunçou função. Beleza? Então, último detalhe na verdade. Deixa eu selecionar todos os dados que eu tenho aqui na minha tabela novamente, só para a gente organizar isso aqui melhor. Deixa eu clicar em página inicial, vou centralizar todo mundo aqui ao meio. E caso você queira, você também pode mudar a cor. Design da tabela, aqui em cima, e aí você muda a cor da sua tabela. Tem várias opções aí para você escolher. Eu, inclusive, vou estar deixando um azul um pouco diferente. Ó. Eu vou deixar esse azul aqui, eu acho que ficou legal. Bom, mas aí você escolhe o que você gostar. Não precisa ser exatamente igual ao meu aqui, tudo bem? Então é isso, pessoal. A gente finalizou essa parte. Agora a gente pode voltar aqui para o resumo. Aqui no controle agora a gente já consegue controlar tudo. Inclusive, se você clicar aqui nesse quadradinho da data, você consegue visualizar todas as datas que você colocou. E às vezes, digamos o seguinte, o que será que eu gastei em janeiro? Você pode clicar aqui em janeiro, pode selecionar por dia ou ainda clicar no mês para selecionar tudo. Clica no OK e olha o que vai acontecer. Só vai aparecer para você na tabela informações referentes ao mês de janeiro. Se você quiser limpar o filtro, é só você clicar, limpar filtro e pronto. Aí a tabela já volta ao normal para você. Então é interessante porque dessa forma a gente consegue visualizar e filtrar só aquilo que a gente precisa. Agora nessa parte a gente já consegue puxar muitas informações que a gente fez aqui no nosso controle. Tudo bem que o meu eu já preenchi aqui de forma de exemplo, né? Mas se você fizer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui no passo a passo, vai funcionar para você também. Deixa eu até fazer o seguinte aqui, selecionar coluna B em diante. Deixa eu dar 2 cliques aqui, ó, na divisão de uma coluna com a outra para ter certeza que eu consigo visualizar todo mundo. Deixa eu começar aqui com o seguinte, ó. Vamos já organizar esses dois aqui que está em cima. Vamos começar de cima para baixo. Então selecionei todo mundo aqui, ano, mês, página inicial. Deixa eu centralizar todo mundo, colocar aqui bordas, todas as bordas, colocar em negrito e pintar, por exemplo, aqui o fundo de um azul, esse daqui, por exemplo. Só que aqui a data eu posso deixar, por exemplo, com fundo branco mesmo. E aqui o texto eu vou inverter. Ao invés de deixar texto preto, eu deixo o texto branco. Ok, aí ficou legal. Gostei dessa forma. Agora a gente pode fazer aqui as receitas. Deixa eu fazer o seguinte, já com todo mundo selecionado, vou clicar aqui em cima em página inicial, todas as bordas. Posso colocar, por exemplo, uma cor verde que eu achar legal. Pode ser essa daqui. Aqui na parte superior, receitas, eu clico só nela, página inicial. Eu vou colocar uma outra tonalidade de verde. Mas você faz aí com a cor que você achar mais legal, tá? Você não precisa exatamente copiar o que eu estou fazendo aqui. Página inicial e vou pintar aqui o fundo de branco. Aí, beleza. Então, é o jeito que ficou as receitas. Legal, né? Esses valores a gente vai ter que substituir. A gente vai ter que fazer soma C. Deixa eu já deletar para a gente não esquecer. Agora vamos arrumar aqui as despesas e aí a gente já faz os dois ao mesmo tempo, basicamente. Página inicial, vou clicar aqui, ó, todas as bordas. Vou escolher aqui uma cor laranja. Despesas, eu vou clicar só nela. Página inicial, vou colocar em negrito. Fundo de branco, né, a fonte.
E agora a cor eu já coloco aqui de vermelho, ó. Aí ficou mais interessante. E esses valores aqui, ó, eu vou pintar o fundo de branco. Aqui, beleza. E vou deletar aqui também esses valores, porque está errado, né? Agora vamos fazer da maneira correta. Então, por exemplo, isso daqui eu sei que vai ser despesa. Então eu vou ter que pegar a despesa receita principal, receita extra e receita outros. Mas eu não posso, por exemplo, somar toda essa coluna que eu tenho aqui do total, do valor. Por quê? Porque eu vou acabar somando coisa errada. Veja que eu tenho aqui tanto despesa quanto receita. Não dá para eu sair somando todo mundo, né? Então, para isso, eu tenho que utilizar não uma soma para somar toda essa coluna, mas uma soma com critério, para somar só aquilo que atende a um critério. E aqui nesse caso, o que é o meu critério? Ano, ou seja, eu vou somar só o que é referente ao ano de 2024, só o que é do mês de fevereiro e só o que é receita principal. Então, tenho 3 critérios aqui para fazer. Não posso somar todo mundo, mas somar apenas o que é referente àquela coluna do valor que corresponde aos critérios que eu coloquei, beleza? Então, vamos lá. Aqui nas receitas, igual soma Cs. Vou utilizar essa função, soma Cs, tudo bem? Igual soma Cs, 2 cliques, 1, 2. Agora, o intervalo de soma que eu vou utilizar, eu venho aqui no controle e seleciono toda a coluna H, porque é essa coluna que eu vou somar, ponto e vírgula. Agora, dá para a gente acompanhar pela barra de fórmulas que a função está me pedindo aqui, ó, o intervalo do critério 1. Bom, eu posso começar aqui, utilizando como meu primeiro critério, a coluna C. Então, deixa eu clicar em toda a coluna C, que é a coluna dos meses, ponto e vírgula. E agora aqui, como meu critério 1, eu vou estar utilizando ó, aqui a planilha resumo e vou estar utilizando aqui o mês. Deixa eu clicar no mês, ponto e vírgula. Agora, o que a função está me pedindo é o intervalo do critério 2. O intervalo do critério 2, volto para o controle, pode utilizar, por exemplo, a coluna D, do ano, ponto e vírgula. E como eu selecionei o ano, eu volto para o resumo, seleciono aqui em cima o ano, ponto e vírgula. E agora, para finalizar, será que está faltando alguma coisa? Tá, principal também, aqui ó, principal. Volto no controle, vou selecionar categoria, aqui a coluna F, ponto e vírgula, volto no resumo, seleciono aqui o principal. Enter. Ó, funcionou. Grande a nossa função, hein? Olha só o tamanho que ficou. Mas é isso aí, deu certo, funcionou. Então agora a gente está tendo aqui uma soma, não de toda aquela coluna, porém, só do que é referente ao ano 2024 em mês de fevereiro e a receita principal. Agora, calma aí que a gente não vai precisar fazer basicamente de novo para todo mundo. Tem um jeito mais fácil de fazer isso daqui. Deixa eu abrir essa função que eu fiz. Deixa eu selecionar literalmente todo mundo que está aqui dentro. Ctrl C. Abro aqui essa célula de baixo, 2 cliques, Ctrl V. Vou apertar o Enter. Eu vou fazer a mesma coisa aqui para baixo. Ó. E vou fazer a mesma coisa também aqui para as despesas, enfim. Mas, veja que está retornando o mesmo valor, né? Por quê? Porque se eu abrir, veja que ao invés de pegar aqui a receita extra, está pegando a principal. Então, certo era isso daqui e descendo. Então, deixa eu corrigir. Ó. Eu clico ó, e jogo aqui no extra. Enter. E agora os outros, ó, eu arrasto aqui para baixo também. Enter. Pronto. Agora, despesa, vou fazer a mesma coisa. Eu pego aqui do principal e jogo aqui para despesa casa. Enter. E agora, vamos selecionar o que está aqui dentro, é o mais fácil. Ctrl C, copiei todo mundo. E agora eu seleciono aqui, por exemplo, essa primeira célula. Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Ctrl V para todo mundo. Aí agora é só ir ajustando aqui. Mas na verdade, peraí pessoal, vamos deletar isso daqui. Antes da gente ajustar, talvez seja interessante fazer o seguinte. Veja que se você se importar, é claro, né? Mas veja o seguinte, que a minha despesa está retornando um valor negativo. Está correto, né? Porque a gente colocou um valor negativo lá também. Se você quiser deixar como negativo, não tem problema. Eu vou deixar assim mesmo. Mas, se você não quiser ficar mostrando esse valor negativo, você pode fazer o seguinte, ó. Dá 2 cliques aqui, ó, na função. E aqui no começo você vai fazer o seguinte. Igual, menos 1, asterisco. Menos 1 vezes, ok? Enter, porque aí você inverte o valor. Só isso. Pode fazer, mas não precisa, tá? Como eu já fiz, vou deixar assim mesmo. E agora vamos copiar todo mundo que está aqui dentro de novo. Seleciona tudo, Ctrl C. E vem colando, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V e Ctrl V. Agora é só dar 2 cliques e ir ajustando aqui a seleção. Para todo mundo, para ficar certinho. Enter e pronto. Aí, finalizou. Então aqui veja que a gente tem um resultado de fevereiro. Se eu mudar e colocar janeiro, veja que os valores são atualizados. Fevereiro, março, abril, maio. Legal? Então tá tudo funcionando certinho. Agora aqui no total é super simples de fazer. Igual, soma, 2 cliques, selecione os valores. Ó. Enter. Fazer a mesma coisa aqui também para as despesas. Igual, soma, seleciona os valores. Pronto.
Agora aqui na parte de baixo, a gente vai fazer algo similar, usando a função soma-c também. Mas aqui, por exemplo, veja que na parte superior, a gente utilizou, por exemplo, ano de referência, o mês, e as despesas, a gente teve despesas separadas, principal, extra, outros e o total. Aqui embaixo não. Aqui embaixo a gente vai fazer um pouco diferente. A gente só tem receita e despesa, só isso. Então não tem essa divisão, né? Por exemplo, receita. Na receita tem principal, extra e outros, 3 categorias dentro da própria receita. Aqui embaixo não, a gente só tem a receita em si, ou seja, o valor geral. Então aqui no nosso controle, o que a gente vai considerar? A coluna E e o valor, só isso. É mais simples, né? Deixa eu voltar aqui. Agora eu posso apagar todo mundo que está aqui dentro. Já vamos fazer a função soma-c. Igual soma-cs. 2 cliques para selecionar. 1, 2. E aqui o intervalo de soma está no nosso controle, na coluna H. Toda a coluna H. Ponto e vírgula. Opa, antes, espera aí, não aperta ponto e vírgula não. Se apertou, vamos fazer de novo. Espera aí. Tinha que apertar o F4. Igual soma-cs. 2 cliques. 1, 2. Intervalo de soma. Controle. Seleciono toda a coluna H. F4. Veja que quando eu aperto F4 é adicionado para mim cifrão antes aqui das 2 letras, beleza? E é isso mesmo. Ponto e vírgula. Agora o intervalo de critério que a gente vai usar pode ser, por exemplo, o mês de janeiro. Vamos começar aqui ó, com o mês, né? Então clica aqui na coluna, F4 para travar, ponto e vírgula. E o meu critério está aqui, ó, resumo, mês de janeiro. Mas aqui eu vou ter que apertar F4. F4 2 vezes, para deixar o cifrão antes do número apenas. Ponto e vírgula. E agora vamos ver o que a função está pedindo para a gente. Ó. O intervalo do critério 2. O intervalo do critério 2 vai estar aqui no controle. Pode ser, por exemplo, o ano, né? Então vamos selecionar aqui ó, toda a coluna D. Aperto F4 para travar, ponto e vírgula. E agora o critério 2 é o ano. Então a gente volta aqui no resumo, seleciona o ano, F4. F4 2 vezes, ponto e vírgula. Agora, o último critério, está aqui no controle, coluna E, F4 para travar, ponto e vírgula. E seleciona aqui ó, a receita, que é o nosso último critério. E aqui nesse caso, ó, F4 F4 2, F4 3 vezes, para deixar o cifrão antes da letra. Agora eu posso apertar o Enter e pronto. Aqui eu já tenho o valor da soma, não é a soma total, mas a soma correspondente. A receita do mês de janeiro de 2024. 3 critérios nessa soma. Posso clicar e arrastar para baixo, e aqui eu vou ter da despesa. Ó. Então veja que está até com o número negativo. E agora eu posso selecionar os dois e arrastar para o lado. Ó. Até dezembro. Beleza. Veja que alguns valores eu só tive aqui o retorno de um tracinho. Por quê? Porque na minha planilha eu ainda não preenchi nada. Mas até onde eu preenchi, eu tenho o resultado. Opa, peraí, deu alguma coisa errada aqui. Hein? Tá vendo que está deslocando? Ó? 2024 ele deslocou para o lado. Ó. Então peraí, a gente fez alguma coisa errada aqui. Deixa eu voltar para a receita. 2 cliques. Ó, 2024. O que ele está puxando errado aqui? Ó? Ele está travando na linha. É verdade. Ele tinha que ter travado tudo isso daqui. Ó. Então deixa eu deletar esse cifrão. Ó. Pronto. Vou selecionar aqui. Ó. E vou apertar o F4. Pronto. Agora eu apertei o cifrão. Está antes da letra e antes do número. Enter. Aí sim, agora está certinho. Posso Ctrl C, apertar aqui, seleciono todo mundo. E agora eu vou apertar o Ctrl V. Ctrl V. Aí sim, agora deu certo, pessoal. Agora está tudo certinho. Beleza. Agora aqui no meu saldo vai ser algo bem simples de se fazer. Igual de cima mais de baixo. Ah, por que você está usando mais e não menos? Porque olha só, porque aqui está negativo já. Ó. Então eu estou tirando. Mesma coisa. Enter. E agora aqui no balanço vai ser igual, soma, 2 cliques, esse valor de cima, ponto e vírgula, o valor aqui anterior. No caso, o próprio balanço, né, que não tem nada, mas depois ele vai ficar certinho. Fecho parênteses, Enter. Agora eu seleciono os dois e arrasto para o lado. Pronto. Aí veja que, por exemplo, aqui eu estou vendo que o meu balanço está crescendo. Ó, e o meu saldo não. O meu saldo ele varia de mês a mês. Beleza? Agora dá para a gente selecionar todo mundo que eu tenho aqui. Clicar aqui em cima em página inicial. Centralizar todo mundo, colocar bordas. Seleciono aqui também a primeira opção. Ó. Página inicial, centralizo, coloco bordas. Coloco em negrito, por exemplo. Seleciono aqui o ano também. Página inicial, centralizo e coloco aqui em negrito. Beleza. Agora deixa eu selecionar também ó, toda essa primeira linha onde eu tenho os meses. Eu vou clicar aqui, ó, página inicial, colocar em negrito, já está em negrito? Ainda não, deixa eu colocar de novo para confirmar. E agora aqui o ano de 2024 eu seleciono também e coloco bordas. Pronto, dessa forma aqui. Agora o que dá para a gente fazer aqui para finalizar? Talvez selecionar esse ano aqui e fazer o mesmo esquema que a gente fez anteriormente. Então, ó, e dá até para fazer o seguinte, ó, Ctrl C,
e Ctrl V aqui, ó. Pronto, aí já é mais fácil, né? Já copia e cola. E aqui para os meses, ó, mesma coisa, seleciono todo mundo, página inicial, pinto o fundo de branco, a cor do texto, e coloco aí uma cor azul para o fundo da célula. E aqui na receita eu posso pintar de verde, usar esse tom aqui que eu usei, despesa de vermelho, saldo azul também e o balanço também de azul. Olha só, pessoal, já pintei aqui, só para não ficar muito longo o vídeo, né? E aqui o ano também já está funcionando, ó. Sempre que a gente atualizar, ele já vai mudando, né, de forma automática, porque a função soma C já está tomando conta aí dessa automatização. Talvez algo que seja interessante aqui a gente fazer é o seguinte. Deixa eu selecionar, por exemplo, todo o meu balanço aqui embaixo, ó, e algo legal para a gente visualizar se está crescendo ou não. Tudo bem que a gente ainda vai fazer o gráfico, mas colocar aqui umas cores de degradê. Coloca de vermelho até verde, então a gente vê o crescimento. Então a página inicial, formatação condicional, escala de cores, escolha aqui a primeira opção. Olha o que aconteceu aqui, ó. Olha que legal. A gente consegue ver que o menor valor está aqui à esquerda e o maior está ali à direita, porque ele vai trocando de vermelho, laranja, amarelo, até chegar ali no verde. Vai ficar algo bem visual para a gente conseguir enxergar se está crescendo ou não o nosso balanço geral aí da conta. Agora, para fechar com chave de ouro, vamos fazer aqui um gráfico bonitão. Para fazer o gráfico, eu vou selecionar essas 3 primeiras linhas aqui da nossa base de dados aqui de baixo. Ó. Todos os meses, receita e despesa. Vou clicar em inserir, clico aqui no gráfico de colunas, primeira opção, esse gráfico aqui mesmo. Posso jogar, dimensionar ele aqui na tela, ó, dessa forma aqui. Posso clicar nessa bolinha para jogar um pouquinho para a esquerda, dessa forma, acho que ficou legal. Posso, título, deletar, e essas linhas aqui do fundo, ó, clico e deleto também para tirar, né? Não precisa de muita coisa na tela. Agora uma coisa que talvez, realmente, talvez seja importante tirar o sinal de negativo ali do número, porque senão as barrinhas, as colunas vão ficar aqui para baixo, ó. Aí, não sei, fica meio estranho. Então, peraí que a gente já corrige isso daqui, ó. Na despesa, a gente pode dar 2 cliques. E aqui, ó, igual, soma C, tá vendo? Depois do igual, eu vou fazer 1 menos asterisco. 1 menos asterisco. E a gente está multiplicando o valor por menos 1. Enter. Agora é só Ctrl C, ou ainda arrasta para o lado. Beleza? E outra coisa que a gente vai precisar corrigir aqui agora, a continha do nosso saldo. Igual, receita, menos despesa. Enter. Agora é só clicar e arrastar para o lado. Pronto, aí já está tudo certinho, beleza? Agora deixa eu fazer a última coisa, que é adicionar o balanço aqui no gráfico, para a gente ver a conta crescendo ou caindo, né? Vai que aconteça de estar gastando mais do que devia, né? Então deixa eu selecionar aqui todo o balanço aqui embaixo, ó. Seleciono, Ctrl C, clico no gráfico, Ctrl V. Pronto, aí veja que adicionou umas colunas cinzas aqui na tela, né? E essas colunas eu vou trocar por área, por exemplo. Então botão direito no gráfico, alterar tipo de gráfico, e aqui embaixo combinação eu vou trocar balanço. Tá vendo que tá uma linha, ficou legal, né? Mas eu vou colocar aqui, ó, área, por exemplo. Veja que o nosso balanço ele é o único valor que vai até o final do gráfico, porque ele é o único que tem aí valores de fato, né? Como eu não terminei de preencher ainda a minha planilha, eu fico limitado aqui até o mês de maio. Deixa eu clicar em OK. Beleza, acho que é isso mesmo. Ah, mais uma coisa, botão direito, alterar tipo de gráfico. Aqui no onde a gente estava, eu vou habilitar esse daqui, ó, eixo secundário. Cliquei e OK. Pronto. Porque a gente tem aqui à esquerda agora os valores que correspondem às colunas, e aqui à direita a gente tem os valores que correspondem a essa área, que é o nosso saldo. Agora vamos fazer a formatação, né? Esses valores aqui de baixo eu posso até deletar, porque a gente não vai usar, por incrível que pareça, não precisa da legenda. O gráfico vai ser autoexplicativo. Então deixa eu dar 2 cliques nessa coluna azul, e aí eu vou clicar na caixinha de cores, borda vou deixar sem linha, preenchimento sólido, vou escolher aqui um verde, pode ser esse verde bonitão aqui, ó. E aqui no laranja eu vou colocar borda sem linha e o preenchimento sólido da cor vermelha, porque é saídas. Pronto. E agora aqui essa área cinza, eu clico nela, borda, agora sim eu vou colocar uma borda aqui, ó, linha sólida, vou escolher aqui um azul, por exemplo, ó. Ficou legal, posso até aumentar aqui, ó, essa largura para 1,5, por exemplo. Beleza. E agora no preenchimento eu coloco preenchimento sólido e escolho aqui essa cor, por exemplo. Ó. Ou ainda posso escolher uma cor mais fraquinha, como esse azul aqui, ó, um azul mais fraco. É isso aí, posso fechar e a gente finalizou, pessoal. Só um último detalhe agora. Deixa eu diminuir só um pouquinho o gráfico aqui para a direita, clicar aqui em exibir, linhas de grade, ó. Remover, porque a gente deixa um visual mais limpo para a nossa planilha. Então é isso aí, pessoal. A gente finalizou a nossa planilha. Não esqueça de salvar para você não perder. Salvei nossa planilha de controle financeiro aqui no Excel. Uma planilha simples, eficiente. Eu tenho certeza que pode te ajudar muito. Seja no seu dia a dia, ou às vezes por um controle mais preciso. Para você saber tudo que está entrando ou tudo que está saindo aí. Seja da sua empresa ou mesmo para o seu controle pessoal.
beleza? Se você vê que eu esqueci de colocar talvez alguma coisa importante aqui na planilha e é importante para você, deixa aí nos comentários que eu trago uma nova versão dessa planilha aqui, atualizando tudo aquilo que eu não coloquei aqui, eu coloco, faço um novo vídeo acrescentando ainda mais ferramentas e funcionalidades aqui nessa planilha. Beleza? Espero que esse vídeo aqui possa te ajudar e se inscreva no canal, deixa o like no vídeo porque eu te espero amanhã, todo dia tem vídeo novo. Valeu!